Paz e graça, irmãos. Os irmãos certamente estão estranhando a voz um pouco afônica. Hoje, até pela manhã, estava um pouquinho melhor, mas eu acho que a gripe me pegou. E nós vamos meditar um pouco hoje no Evangelho do nosso Senhor, no Evangelho de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 18 e depois nós leremos do 23 ao 26. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 18, depois do 23 ao 26. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. 23 diz: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Pedi ao presbítero Elias Cobe que ore nesse momento, pedindo que Deus nos conceda iluminação. O sofrimento, ou melhor dizendo, a experiência do sofrimento, sempre foi alguma coisa que incomodou o ser humano. Santo Agostinho, por exemplo, ele vai relatar que o problema do sofrimento, de alguma forma o problema da presença do mal no mundo, passou a incomodá-lo bastante quando ele tinha 17 anos. Pela primeira vez, ele leu o Hortênsios, do grande orador Cícero, e a partir daquele momento, ele foi despertado para a presença do mal e o incômodo que ele acarreta. Porque quando nós falamos do mal, uma das muitas faces do mal diz respeito à experiência do sofrimento. E nenhum de nós aqui temos da parte de Deus alguma coisa que promova em nós uma imunização ao sofrimento. Eu, muito recentemente, conversando com a irmã Rosângela, falava que a própria criança que está no útero materno, ela, ao ser retirada, no caso de um parto cesariano ou de parto natural, ela nasce e daqui a pouco ela começa a chorar. O pulmão dilata, é uma dor muito intensa e é óbvio que aquele sofrimento, ele transborda e se materializa sob a forma do choro. Então, você nasce e mal você nasce, você começa a sofrer. Você começa a experimentar, de alguma maneira, a experiência do sofrimento. Aliás, o grande psicanalista austríaco Karl Abraham escreveu um texto famoso, O Trauma do Nascimento, um texto muitíssimo interessante. E o sofrimento, ele tem algumas modalidades. O sofrimento, ele tem algumas instâncias nas quais ele se cristaliza. Por exemplo, há o sofrimento físico. Eu não sei se você já teve a oportunidade
de conversar com uma pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer em estágio terminal ou o câncer quando ele alcança o estado de metástase. Metástase é quando ele se espalha pelo corpo. Se esta pessoa ela não tem um emocional estável, ela desaba. Obviamente ninguém recebe de bom grado uma notícia como essa. Mas se essa pessoa tem uma relação tranquila com a morte, com a finitude da vida, com todas essas questões que no final das contas redundam na morte, como o fechamento de um ciclo, é óbvio que essa pessoa vai receber e o impacto vai ser menor. Eu convido você a ler, o presbítero Leandro tem ali, o presbítero Marinho tem, mais algumas pessoas aqui, o Inário Novo Cântico partiturado. Eu convido você a ler o que está dito sobre o hino de número 10. Ele vai fazer um elogio poupudo a São Francisco de Assis como um cristão genuíno, e ele vai dizer que a letra daquele hino foi inspirada numa coisa chamada Canto ao Irmão Sol. Ele vivia numa caverna, num lugar extremamente insalubre, a visão já tinha quase que se perdido por inteiro, e ele compõe um hino onde ele louva a Deus pela natureza. E no final ele diz assim: e quando chegar a hora, bendito sejas, irmã morte. Então, essa questão do sofrimento físico, algumas pessoas vão subjetivar de uma maneira e outras vão vivenciá-la de uma outra maneira, mas continua sendo uma questão absolutamente incômoda. Há o sofrimento moral também. Você já pensou um pai e uma mãe que tem uma filha prostituta? Você já parou para pensar a tristeza que é para um pai e uma mãe saber que o seu filho, ele vive de prostituição, seja homem ou mulher? Tem primeiro a mulher, mas pode ser homem também. Eu lembro daquela música de Zé Ramalho, que ele gravou, Garoto de Aluguel. É muito interessante a letra daquela música, do ponto de vista da descrição, mas deve ser muito triste para uma família saber que um ente querido, ele sobrevive. E hoje a coisa tem tomado proporções tão alarmantes com a questão das mídias, da internet, que traz constrangimento para a família. A família sofre. Família sofre. Pode ser que alguns desapegados a valores próprios ao núcleo familiar tratem como normal, mas certamente qualquer um de nós aqui sofreria muito. Pode ter o sofrimento psicológico, de natureza emocional. A pessoa sofre de uma síndrome do pânico, a pessoa sofre de um TAG, transtorno de ansiedade generalizado, a pessoa contrai uma depressão. Agora, há um tipo de sofrimento que é terrível, que é quando ele diz respeito aos nossos afetos. É quando ele envolve perdas. O presbítero Marinho, na sua fala aqui, ao falar sobre a oração intercessora, perguntou por que nós oramos pelos nossos familiares. Por que uma mãe ora por um filho? O filho ora por uma mãe, por seu pai, ora por um irmão, ora por um ente querido. Porque o sofrimento daquela pessoa ou o bem-estar dela pode nos fazer bem, no segundo caso, mas pode nos levar a sofrer também, no segundo caso. Eu me atrevo até a dizer o seguinte, que uma mãe e um pai, se eles pudessem sofrer no lugar do filho, eles sofreriam. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. Mas, de qualquer modo, todas as vezes que um ente querido, ele passa por uma experiência trágica de sofrimento,
nós também sofremos. Esse é o quadro que nós temos diante de nós e sobre o qual nós vamos meditar no dia de hoje. Um homem chamado Jairo, que fazia parte de um conjunto de anciãos, porque ele era um ancião da sinagoga, expressão que aparece aqui, eis que um chefe. Então, a sinagoga não tinha um chefe apenas, ele era um, que era um conjunto de anciãos, que tomavam ali a dianteira para que a ordem ela fosse estabelecida. E ele se viu diante de uma situação onde ele vai ao encalço do Senhor Jesus. E ele vai ao encalço do Senhor Jesus por quê? Porque havia uma experiência de sofrimento compartilhado. Em primeiro lugar, sua filha estava ali numa condição moribunda. A Bíblia não diz qual era a enfermidade que havia molestado aquela menina, mas ela não estava bem. Eu recordo uma ocasião em que eu fui visitar o amadíssimo presbítero Ivalder, um grande homem de Deus. Ele fez uma cirurgia no crânio e teve aneurisma. E pela graça de Deus fomos ali visitá-lo. E quando eu desci, só para tomar um café, eu lembro quando uma senhora, ela entrou e na porta do hospital, ela entrou aos prantos com o filho na mão. Aquela cena não sai da minha cabeça. E Deus, na sua misericórdia infinita, tinha colocado na entrada do hospital uma pediatra. E a médica, de imediato, ela correu em direção àquela mãe, tomou a criança nos braços, se identificou e começou ali a fazer os primeiros atendimentos e a criança voltou. E aí ela foi numa maca, levou, internou o filhinho e a gente vê, eu percebi claramente como o olhar daquela mulher mudou quando aquela médica reanimou aquela criança. E eu quero dizer para os irmãos que ninguém ouse dizer assim, eu imagino, eu faço ideia. Não, você nem imagina nem faz ideia. Quem é pai e quem é mãe e já viu o filho numa situação parecida pode dizer sim, eu faço ideia de como é, eu imagino. Mas quem não passou, não ouse fazer isso, que você não vai estar tratando com a verdade, porque o fato, quando ele acontece, ele gera na pessoa uma reação própria, e aí vai depender muito do estado emocional da pessoa, de como a pessoa lida com essa situação. Já no versículo 18, nós vamos aqui encontrar duas atitudes na pessoa de Jairo, que podem nos orientar todas as vezes que nós passarmos por um problema de sofrimento. A primeira coisa que ele fez e que nós devemos fazer quando o sofrimento bater a nossa porta, é procurar a ajuda certa, é procurar a ajuda divina. O texto diz, enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Então, a primeira coisa que Jairo fez foi procurar a ajuda do alto. Olha só que coisa interessante. Você sofre de câncer, existem vários tratamentos hoje, não apenas a quimioterapia, não apenas a chamada radioterapia, existe um tratamento que é feito com nanorobôs, onde eles são introjetados, eles vão lá no tumor e aplicam a medicação. Existe o procedimento cirúrgico, a pessoa, por exemplo, sofre de AIDS, existem medicamentos
para controlar aquela enfermidade. As pessoas têm as mais variadas enfermidades, procuram um médico, o médico vai ali e ele administra uma medicação. Até o dia de hoje eu não encontrei ainda um único médico, algum cientista que tenha inventado ainda um remédio que possa trazer uma pessoa de volta à vida. Se alguém aqui tomou conhecimento, diga para mim, porque eu também quero tomar conhecimento. O que a morte faz? A morte coloca diante de nós, ela vomita na nossa cara: vocês são finitos, vocês são limitados, nós somos impotentes diante da morte, mas nós servimos a um Cristo, a um Deus, que a vida e a morte estão postas na mão dele. Então, por pior que seja a experiência do nosso sofrimento, ela não é maior que o nosso Deus. Nenhum sofrimento, ele significa alguma coisa diante da imensidão do poder de Deus. E Jairo, que era um judeu praticante, que era um dos anciãos da sinagoga, ele foi aonde? Ele foi à casa de Jesus. Eu vou provar. O versículo 1 do capítulo 9 diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Aí, o texto vai dizendo no versículo 9: partindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. No versículo 10 diz: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa. E aí no versículo 14, ele recebe na sua casa a visita dos discípulos de João, que vão interpelá-lo o porquê, ou os porquês, de seus discípulos não jejuarem. Aí o versículo 18 diz: enquanto estas coisas lhes dizia, ou seja, enquanto ele explicava os porquês dos seus discípulos não jejuarem. Ele vai contar aquela metáfora do noivo. Se o noivo está presente, a alegria é vibrante, e o noivo era ele mesmo. Eles não tinham por que jejuar. E enquanto ele explicava aos discípulos de João, esse homem chamado Jairo, ele bate à sua porta. Sabe o que ele encontra? Ele encontra uma porta aberta. Versículo 19 diz assim: e Jesus, o médico que não tem nenhum respeito pela morte e nenhum temor, porque ele venceu a morte, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Então Jairo vai à procura do Cristo, ele faz a escolha certa, e ele encontra uma porta aberta. Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento. Mas é um sofrimento que diz respeito a mim, mas ele tem interesse. Ele não é sagaz a ponto de desprezar o teu sofrimento. Mas eu estou sofrendo porque o meu filho está passando por isso, isso e isso. Mas eu estou sofrendo porque eu estou passando um drama na minha vida. Conte para ele. Procure. Ore. Creia. Ele está pronto para lhe ouvir. Ele não é indiferente. Ele não vai virar as costas para você. A carta aos Hebreus ela é tão explícita que ela vai dizer o seguinte, que ele tomou a nossa forma para se identificar conosco, por se identificar conosco. Eu fico pensando uma mãe e um pai quando um filho está com uma febre altíssima. Outro dia a irmã Márcia e a irmã Kátia pediu oração por uma família que perdeu uma criança. Eu sempre oro por aquela família. Eu sempre peço que Deus visite aquele pai e aquela mãe com consolo, que Deus possa invadir aquele coração com consolo, que Deus possa acalentar aquele coração, que não é fácil não perder um filho. Mas tem uma segunda coisa que Jairo, ele fez aqui, que eu acho extraordinária. Ele chega com humildade
e com fé. O texto diz que, aproximando-se, o adorou. Ele traduziu o verbo aqui literalmente, né? Se ajoelhou. Aliás, ele traduziu por adorou. Mas nos textos paralelos você vai ver, ele se ajoelha e ele diz assim: minha filha faleceu agora mesmo, porque quando ele tinha saído, ela ainda não havia falecido. Mas depois veio um criado e disse: olha, ela faleceu. Mas, veja, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. É bom lembrar que Jairo estava em Cafarnaum. E é bom lembrar que no capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 8, Cristo curou um paralítico. E a fama dele, o nome dele, corria aquelas vizinhanças. Então ele se aproxima de maneira humilde. Ele curva os seus joelhos, ele adora a pessoa de Cristo e de maneira subalterna ele exercita a sua fé dizendo: impõe a mão sobre ela e ela viverá. Então, qual é a melhor resposta para a morte? Eu tenho me debruçado sobre esse assunto e continuo discordando de um pastor presbiteriano chamado Oscar Cullmann, quando Cullmann ele não acreditava na imortalidade da alma. Eu creio na imortalidade da alma, creio na vida após a morte, como os demais irmãos aqui. Mas continuo crendo no seguinte: esse estágio entre a morte e a ressurreição, ele é intermediário. Ele ainda não é o estágio final. O estágio final é a ressurreição dos corpos. E quando Cristo ressuscitar essa menina daqui a pouco, ele vai selar de uma vez por todas essa verdade. A melhor resposta para a morte continua sendo a ressurreição. Mas vejam, ele vai exercitar a humildade e a fé. Então, quando o sofrimento ele bate, e ele bate violentamente à porta da nossa vida, nós não podemos vacilar por um instante. Eu posso buscar a ajuda do alto, eu posso fazê-lo com fé, mas sempre de maneira humilde. Retorno às palavras do presbítero Marinho. Sofrimento veio, ele veio porque há um propósito. Nada que nos acontece é destituído de propósito, nada. Sofrimento vem, não é para preencher uma lacuna, ele vem porque ele é parte da vontade de Deus para a nossa vida. Ele cumpre um papel, ele cumpre um propósito. E nesse caso aqui, o sofrimento de Jairo cumpria um propósito: criar as circunstâncias para que ele visse e toda aquela multidão que o Messias prometido havia chegado. Aqui nós vemos claramente ele atestando de maneira incontestável a sua messianidade. Então, não perca a fé, mas também não perca a humildade. Converse com Deus, abra seu coração, rasgue a sua alma, mas lembre-se, Deus é Senhor sobre o sofrimento. Sofrimento, ele não tem a última palavra. A última palavra não é minha, a última palavra não é da história e a última palavra não é do sofrimento. A última palavra é de Deus. E se a morte, como disse Francisco de Assis, é a última palavra de Deus, que ela seja muito bem-vinda, porque ela vai estar fechando um ciclo e ela vai estar iniciando, criando as condições para que um outro ciclo ele inicie. O texto diz que Cristo, levantando-se, estava em casa, cercado por pessoas.
o seguia e também os seus discípulos. Aqui, mais uma vez, é bom lembrar, embora o sofrimento seja parte da nossa experiência, Cristo sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que nós cambaleamos. Às vezes a nossa vida parece duas pernas trôpegas. A gente fica pendulando de um lado para o outro, perdidos. Porque está doendo, está incomodando. Sofrimento, às vezes parece, quando você tem um furúnculo, enquanto aquela secreção não é tirada, ele fica latejando. Você, por exemplo, uma unha, você imprensou a unha no carro, criou aquele calo de sangue, enquanto não furar vai doer, porque tem uma pressão ali, muito grande. E isso acontece na vida pessoal, na vida intrapessoal. A nossa alma começa a adoecer, nós começamos a sofrer, o sofrimento é tamanho, que a gente começa a perguntar até por que Deus está permitindo. E, no entanto, o texto diz aqui, e Jesus, levantando-se, o seguia e também seus discípulos. Então, onde está a fé? Onde está a confiança e a certeza de que Deus está ao nosso lado? De que nós não estamos sozinhos? Então, o problema é maior do que muitas vezes nós imaginamos. Às vezes, o Deus que nós professamos com a boca, nós somos incapazes de discernir a presença dele do nosso lado e achamos que estamos sozinhos porque o sofrimento é muito grande. O sofrimento não é muito grande, o sofrimento é proporcional. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios 10:13 vai dizer que Deus não permite que nós sejamos provados além daquilo que podemos suportar. Então o sofrimento vem como uma carga, Deus sabe que você pode suportar essa carga. E eu quero dizer para você que Ele está disposto a carregar essa carga com você, porque a carga maior Ele já carregou. A carga, humanamente, do ponto de vista da humanidade caída, incarregável, Ele carregou, que foi subindo naquele madeiro. Estava lembrando essa semana, os cravos, a coroa de espinhos, o madeiro. Eu acho que um dos piores momentos da caminhada de Cristo rumo ao Calvário é quando ele, lá no palácio de Pôncio Pilatos, ele é levado para ser torturado num lugar chamado Litóstrado, ficava abaixo do palácio. É quando eles colocam a coroa de espinhos e eles batem mesmo, e eles espancam o nosso Senhor. E eu estava lembrando, ele carregou esse fardo, ele sofreu esse sofrimento, porque nós fomos amados por ele, porque ele assume a nossa condição e literalmente toma o nosso lugar. Então não venha reclamar, não reclame. Da mesma forma que ele socorreu Jairo, saiu da sua casa, se digna a ir a Betânia todos os dias. Ele, pelo seu Espírito, ele mostra a sua face e a sua presença do seu lado, do lado do seu filho, do lado daquela pessoa que você mais ama. E digo mais, novamente, ele não é indiferente ao sofrimento nosso. Versículo 23 diz: tendo chegado à casa do chefe de Jairo, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Aqui nós percebemos claramente duas posturas em relação à experiência do sofrimento que a morte causa. Havia todo um alvoroço, as pessoas certamente estavam comovidas,
que a morte de uma menina, muito jovem, conhecida provavelmente deles, gerou uma comoção social. Cristo, no entanto, ele chega para mostrar quem está no controle, quem está no comando, para mostrar que aquilo ali seria apenas mais um milagre que ele iria realizar, como tantos outros que ele já havia realizado. Ele não era maior nem era menor, era uma circunstância para ele realizar mais um milagre e atestar a sua messianidade, mostrando que a morte, ela também lhe obedecia. Não só o vento, não só o mar, não só os alimentos, mas a morte também tinha que obedecer ao comando. Eu acho interessante nos filmes, quando um oficial do exército, ele dá uma ordem a alguém de uma patente inferior. Ele chega, bate continência, sim senhor. E aqui a gente vai ver que Cristo diz para a morte assim, sai daqui, te aparta, vai embora. E por outro lado, o final do versículo 24, esse deboche, né, esse riso inoportuno, mostra realmente que aquelas pessoas estavam cônscias da sua condição de finitude. Nada podiam fazer. Podiam chamar os médicos, podiam chamar os sacerdotes, podiam chamar os fariseus, podiam chamar quem eles quisessem, eles não iam fazer nada. Mas o mestre da vida, como diz Augusto Cury, ele resolveu fazer uma visita àquela família sob os auspícios do convite do pai Jairo. E quando ele chega, para mostrar que estava no controle, ele tranquilizou as pessoas. Elas não acreditaram, mas ele procurou tranquilizar. Eu pergunto para os irmãos, quando você dorme, você está consciente ou não? Quando você dorme, você está dormindo. Existem estágios do sono, mas você está ali deitado, inerte. Se alguém quiser chegar ali e fazer algum mal a você, vai fazer, porque você está dormindo. Só que Cristo, quando olha para um cadáver, ou quando ele olhou para aquele cadáver, é diferente de nós. Depois que eu cheguei aqui, eu celebrei alguns ofícios fúnebres, eu sempre olho para o morto. Olho para ele, fico lembrando, o olhar do mestre é um outro olhar, porque é o olhar daquele que pode chamar da morte para a vida, aquele que jaze morto à nossa frente. Então vejam, se Cristo tem poder para trazer uma pessoa de volta à vida, o que é que nós podemos impor a Ele como desafio? Como dificuldade, como empecilho? Nada. Ele pode tudo, literalmente. Nada escapa à imensidão do seu poder. E aqui ele está combatendo o que? O desespero. Tem pessoas que se desesperam. Eu li uma carta, uma vez, de um jovem com depressão. A carta começava dizendo assim: Deus, me perdoa. A carta terminava dizendo a mesma coisa: Deus me perdoa. E ele pulou de uma ponte e tirou a própria vida. Uma experiência muito trágica, experiência muito dolorosa. E eu falei para o colega que estava do meu lado, quando nós lemos a carta, eu disse: sabe o que é isso? Isso é o desespero. O sofrimento é tão grande, a pessoa não consegue lidar com essa experiência, ela entra em desespero. Eu disse: e ai de nós, se porventura cairmos no erro de julgar uma pessoa dessa. Eu não estou aqui legitimando o suicídio, não. Eu não estou dizendo que o suicídio é uma coisa boa, mas eu estou dizendo o seguinte: pessoas que chegam ao ponto de cometer suicídio, boa parte delas, elas não estão num momento bom da sua vida emocional. São pessoas dignas da nossa misericórdia, não do nosso julgamento. Quem somos nós para julgar?
Mas aqui Cristo diz para nós: não se desesperem. Confiem, creiam, clamem, procurem-me. Eu sou a saída, eu sou a resolução para o teu sofrimento. O texto continua finalizando dizendo o seguinte: mas, afastado o povo, entrou Jesus, entraram alguns discípulos com ele, Tiago, João, Pedro, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Num dos textos paralelos, o texto vai narrar que ele vai dizer assim: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela se levantou. Mostrando para nós o seguinte, irmãos: nós vamos morrer. Nós somos passíveis a essa experiência de sofrimento, que é a experiência da morte. Mas Cristo morreu também. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E Paulo diz que se ele ressuscitou, a nossa ressurreição com ele é uma certeza. Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a primeira carta, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 13 até o versículo 18, ele vai dizer o seguinte: 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vejam o que diz o versículo 18 de maneira muito enfática: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, toda vez que você perder um ente querido, a palavra de consolação que Paulo recomenda aqui é: lembre-se, a morte não é o fim. A morte não coloca um ponto final. A morte é o salário do pecado, mas Cristo morreu por nós, pagando a nossa dívida. A morte não encerra a nossa história. Ela fecha um ciclo, mas outro ciclo se inicia, chamado estado intermediário, que tem começo e tem fim, e cujo fim é a ressurreição final. Então, aquela menina morreu, o mestre da vida trouxe ela de volta à vida, ela voltou a viver, ela voltou a trazer alegria para os seus pais, para os seus familiares, para os convivas que estavam ali, e Cristo manifestou de maneira incontestável o seu poder sobre tudo e sobre todos, e hoje ele diz para mim e para você: o sofrimento é grande, quando você perde alguém que você ama, haverá uma ressurreição, haverá o levantar dos corpos, porque Cristo morreu e ressuscitou, e essa garantia ninguém pode nos tomar. Tem uma pessoa, foi muito especial na minha vida, o presbítero Javan Viana, pessoa que eu tinha um carinho muito especial. Estudei muito com ele a constituição da igreja.
Já falei isso várias vezes. Aguardo a ressurreição dos mortos. Quero reencontrar aquele irmão tão amado. Quero poder abraçá-lo. E tenho certeza que isto vai acontecer. Eu não tenho nenhuma certeza que o amanhã ele vai raiar, porque Cristo pode voltar até agora. Mas tenho certeza que a ressurreição ela vai acontecer por ocasião da sua vinda. E todos nós vamos poder, de fato, nos regozijar com Ele, nos alegrar com Ele e experimentar do transbordar da sua graça, quando nós também recebermos corpos, tal como o dele, onde não mais sofreremos por causa da morte, porque teremos um corpo glorioso. Deus nos abençoe, Deus aplique essa palavra aos nossos corações.